Este trabalho visa atender à disciplina de habilidades específicas, segundo bimestre da Faculdade Católica de Mato Grosso, no qual tem como professora a doutora Paula Martins dos Anjos e as alunas acadêmicas Célia Regina Pérez, Débora Roberta Sampaio e Francisca Penha Oliveira Souza. Nós vamos falar sobre terapia de casal, psicoterapia psicodinâmica nos transtornos de personalidade, TCC no transtorno de personalidade, técnica de tratamento para abusadores ou dependentes de álcool e abordagem psicoterápica para pacientes com transtornos. A terapia para casais está ligada à terapia psicodinâmica. Os métodos atribuem importância central e comunicação inconsciente. Por meio de mecanismos de identificação projetiva, as pessoas procuram depositar seus conflitos no parceiro, evitando assim enfrentar as próprias dificuldades. Objetivam facilitar a individuação, modificar as defesas, tornando mais flexíveis e aumentando as capacidades dos membros do casal de suportar e apoiar as dificuldades emocionais do parceiro. Prado e Zanato, 2019. Terapia cognitivo-comportamental. Afirma que o ser humano apresenta processos cognitivos como influenciadores das emoções e comportamentos. Por isso, muitos problemas vivenciados dentro do casamento também poderiam estar relacionados às cognições disfuncionais dos parceiros. Desta maneira, por meio de reestruturação cognitiva e da aquisição da habilidade de comunicação, alcança uma mudança comportamental e percepção no casamento. O modelo estratégico. Este modelo parte da visão que as famílias mantêm seu equilíbrio através de regras familiares que precisam ser modificadas e que desperta a resistência. Desta maneira, propõe ser uma redefinição da maneira de ver determinada realidade familiar para a modificação de regras chamada de reenquadramento. Intervenção construcionista, sociais e narrativas. Visão construtivista. Fala sobre os terapeutas ajudam o casal a interpretar a realidade de modo diferente da maneira em que está sendo percebida. Seria como ajudar a troca de óculos para olhar certas questões. Prado e Zanonato, 2019, página 470. Também podemos falar sobre o narrativismo, que atuam também de forma colaborativa, enfocando nas histórias dos casais, buscando seus momentos de maior força. E as perguntas vão em busca de momentos mais positivos dos casais. Todas essas narrativas estão baseadas em Prado e Zanonato, 2019, página 471. E por último, o construtivismo social. Ele aponta para que a construção da realidade que percebemos é moldada pelo contexto social em que vivemos. Prado continua falando que logo o terapeuta deve participar da conversação expressando uma curiosidade genuína pela história e pelos problemas da família, buscando com ela encontrar outras visões que possam ampliar as possibilidades dela. Prado, Zanato, 2019. Psicoterapia psicodinâmica nos transtornos de personalidade. Os pacientes com esse transtorno de personalidade, QTP, são considerados como os difíceis de tratar, porque eles não se julgam doentes e sempre culpam os outros pelos seus problemas. A grande dificuldade encontrada com pacientes de TP, no entanto, é a forma como expressar o sofrimento psíquico predominante em contextos interpessoais, justificando a antiga definição. Classificação psicodâmica dos transtornos de personalidade. Obedece aos critérios diagnósticos do DSM-4 e o CID-10, na formulação do caso e planejamento e tratamento psicodâmico, usando uma abordagem multidimensional para descrever o funcionamento global do paciente. Modelos psicodâmicos. Representação de si, um estado afetivo ou representação do impulso, representação de si, representação do outro e o objeto. O self, o objeto dessas díades, nunca são reproduções exatas da realidade externa, são representações de si mesmo e do outro, conforme vivenciada em diversos momentos. Abordagem psicoterapêuticas das TPs. O objetivo das psicoterapia é desenvolver maior integração e representações cindidas do self e dos objetos por meio de insights sobre as operações mentais associadas. Organização borderline de personalidade. Predomínio de mecanismo, síndrome de difusão de identidade, conflito psíquico,
Abordagem psicoterapeutas. Questões em aberto, perspectiva futura, predominância de conflito ou importância do conteúdo das intervenções, predominância do déficit holding, farmacoterapia das TPs, as táticas psicoterapêuticas e as convergências das controvérsias. Abordagem da psicoterapêutica dos TPs, especialmente focada na OBPS, que é a difusão da identidade, desregulação afetiva, descontrole impulso comportamental, distorções cognitivas. TCs nos transtornos de personalidade. TC no transtorno de personalidade é construindo com a interação do ambiente, que tem os esquemas. Os transtornos são entendidos como identificados através de padrões e esquemas mentais. As TCs baseiam-se na teoria que os comportamentos são determinados por estruturas chamadas de esquemas. Esses esquemas vão se construindo com a interação do ambiente. Os autores Beck e Ferman, 2005, propõem que os transtornos podem ser entendidos e identificados através de padrão de esquemas mentais. Dessa maneira, os autores relacionam o tipo de transtorno com a visão que representam de si e as próprias crenças e as estratégias para cada um dos seus transtornos. Aí aqui nós temos uma tabela que vai falar sobre o transtorno de personalidade, antissocial, esquizoide, antissocial e narcisista. Portanto, essa terapia acaba tem como pressuposto. A terapia então utiliza a observação dos questionamentos da experimentação gradual para que o paciente possa efetuar mudança. Aí aqui nós temos vários quadrinhos: acesso aos sentimentos da imagem, desenvolvimento da motivação, identificação do paciente, a noção de todos os padrões, o engajamento do paciente, a noção de todos os padrões e cognições e comportamentos, a não utilizada em relação à terapia, está lá em Piccolotto 2008. Terapia focada no esquema de Jung. A principal contribuição teórica de Jung, 2005, diz respeito à inserção do conceito do esquema. Nós temos outra tabela, assim oferece ferramentas e técnicas para o trabalho prático do terapeuta cognitivo, que vai falar sobre domínio, esquema e principais características. No domínio nós temos limites, prejudicados, temos instabilidade, desconexão, autonomia prejudicada. Aí aqui nós temos os esquemas e as principais características. Jung propôs a existência de 3 mecanismos, o qual denominou de processos esquemáticos: manutenção, evitação e compensação. Manutenção esquemática são comportamentos e cognições, disfunções que acabam por reforçar diretamente um esquema cognitivamente, que pode observar-se esse mecanismo com uma atenção tendenciosa e supervalorização, distorção e informações que são consistentes em um esquema. A compensação esquemática, esse processo diz respeito à busca de supercompensar esquemas desadaptativos, dando origem a comportamentos e cognições completamente opostos ao que seria esperado com base no esquema em questões. O resultado é a obtenção de informações que corroboram o esquema. E evitação esquemática. Esse processo perpetua os esquemas disfuncionais ao dificultar o processamento de informações. Terapia comportamental dialética. Vai falar sobre os objetivos terapêuticos da terapia comportamental dialética são ensinar o paciente como lidar com suas emoções de maneira adequada, promover modificações em seus ambientes, bem como quebrar o condicionamento de procura de contextos reforçadores de sua psicopatologia. Para tanto, etapas terapêuticas são propostas além da fase de pré-tratamento. Temos outra tabela que vai falar as etapas terapêuticas da terapia comportamental dialética, que é pré-tratamento da fase de compromisso, estágio de fase de estabilidade do relacionamento, segurança, estágio de fase da exposição do processamento e emocional do passado,
E o 3, terceiro quadrinho, estágio da fase de síntese e o tratamento combinado. As principais características e objetivos. Psicoterapias para o alcoolismo. A maioria das pesquisas realizadas com adultos da população em geral sugerem uma predominância entre 5 e 10% de dependentes de álcool, sendo 2 vezes maior nos homens do que nas mulheres. Mudou bastante o tratamento de alcoolismo devido a grande avanço na área da farmacoterapia, tanto no sistema de saúde como na psicoterapia. Ocorreu uma compreensão melhor sobre o transtorno e os estudos clínicos de medicamentos que buscam diminuir o uso de substância como naltrexone. Abordagem do paciente. Para Kessler et al. 2008, pode ser que nesta fase os terapeutas tenham que se dedicar um pouco mais aos seus pacientes, pois com frequência as necessidades desses são bem maiores, principalmente na primeira fase do tratamento. Tal resposta pode envolver inclusive cumprimentar calorosamente o paciente na sua entrada, na sala, procurar ativamente restabelecer o contato quando uma entrevista é perdida, reconhecer claramente seu avanço quando as mesmas acontecem. Vamos falar de algumas psicoterapias para alcoolismo. Grupos de autoajuda. Expressam seus sentimentos e pensamentos com outros que compartilham da mesma condição, aumenta a sensação de legitimidade. Psicoterapia de família. Objetiva melhorar a comunicação entre os familiares, levando assim um convívio melhor, o consumo moderado de álcool e a eliminação de práticas de consumo que colocam o indivíduo em risco, dirigir embriagado, em vez da insistência da completa abstinência do álcool. Intervenções breves. Aconselhamento com intervencionismo, a eliminação de práticas do consumo que colocam o indivíduo em risco, consumo moderado de álcool e a eliminação de práticas de consumo que colocam o indivíduo em risco, dirigir embriagado, binges, em vez da insistência da completa abstinência de álcool. Entrevista motivacional. Fundamenta-se em 5 princípios: expressão de empatia, estimulação de autoeficácia, desenvolvimento de discrepância, evitação de argumentação, de acompanhamento da resistência. Psicoterapia psicodinâmica. Trabalha-se os elementos transferenciais e contratransferenciais, a manutenção do setting e a revisão sistemática do contrato terapêutico, e as recaídas são parte do processo de recuperação. Modelos de compreensão. Fundamenta-se na obtenção de um estado que ilustra a carência de se defender de sentimentos confusos ou doloridos, dos quais são causados dos danos de sua estrutura e personalidade. Transtorno por uso de álcool e comorbidades. São muito dominantes as comorbidades psiquiátricas nos usuários de álcool, alcançando até 50% em algumas pesquisas. Destaca-se que o aparecimento de um transtorno psiquiátrico adicional é capaz de alterar a sintomatologia, muitas vezes interferindo no diagnóstico, no tratamento e no prognóstico dos transtornos associados ao uso de álcool. Mais comuns são os transtornos ansiosos e transtornos de humor. Terapias para os transtornos somatoformes. A somatização pode ser entendida como a ausência de uma causa médica discernível para esses sintomas. A resposta do paciente, os sintomas somáticos, é a razão que faz com que este comportamento seja classificado como um distúrbio psiquiátrico. Principais técnicas de terapia para transtornos somatoformes: psicoterapia em grupo, psicoterapia de apoio, psicoterapia psicanalítica, prevenção de recaída e término, psicoterapia cognitiva comportamental. A terapia cognitivo-comportamental. O terapeuta deve ajudar o paciente a adquirir maior controle sobre os efeitos da dor, bem como identificar, avaliar e modificar pensamentos e expectativas distorcidas, modificando comportamentos nocivos aprendidos. A reestruturação cognitiva. O terapeuta ajuda a expulsar as crenças que dificultam a aceitação da responsabilidade no enfrentamento da condição. Diminui a ansiedade secundária às distorções cognitivas. Relaxamento muscular progressivo e respiração. São técnicas que auxiliam o paciente a perceber que pode controlar algumas de suas respostas fisiológicas, as quais podem estar envolvidas na produção ou no alívio dos sintomas. Distração. A atenção modula a percepção do estímulo. Sempre estão
hipervigilantes aos sintomas físicos. E cada nova sensação somática gera uma série de consequências comportamentais, emocionais e cognitivas. Comunicação assertiva. Auxilia os pacientes a desenvolver habilidades para se comunicar e se expressar de um modo eficaz. O objetivo é habilitar o paciente a comunicar-se e comportar-se em qualquer situação. Resolução de problemas. Consiste em definir e priorizar o problema, estabelecer metas realísticas, imaginar alternativas de como alcançar cada meta, examinar os prós e os contras de cada alternativa. Psicoterapia em grupo. As técnicas em grupo podem aumentar a efetividade do tratamento, pois servem de suporte. A oportunidade de expressarem seus sentimentos e pensamentos com outros que compartilham da mesma condição aumenta a sensação de legitimidade do seu sofrimento e estimula a empatia entre os semelhantes. Elementos físicos do manejo de pacientes com transtorno de personalidade, segundo a psicodinâmica, incluem a disponibilidade para responder às frequentes situações de crises, monitorar os comportamentos de risco, resistir a constantes infrações do contrato terapêutico, educar o paciente e sua família sobre a natureza do transtorno, além da necessidade de estar atento para os problemas da violação constante das fronteiras profissionais. Devem-se levar em conta a intensidade e o desgaste das emoções contratransferenciais mobilizadas. É desejável que terapeutas façam também tratamento psicoterápico. A TCC para transtornos de personalidade utiliza-se da observação dos questionamentos, da experimentação gradual para que o paciente possa efetuar a mudança. Também oferece um modelo explicativo mais completo e oferece ferramentas e técnicas para o trabalho prático do terapeuta cognitivo. Das técnicas já estudadas, além da intensidade e frequência das sessões para o transtorno de alcoolismo, a necessidade de aumentar às vezes a proporção e o número de técnicas associadas, de acordo com a gravidade do caso. A terapia cognitivo-comportamental apresenta as melhores evidências disponíveis no tratamento psicoterápico do transtorno de somatização, nas quais comorbidades psiquiátricas e médicas são comuns. São realizados a reestruturação cognitiva, relaxamento muscular progressivo e respiração, comunicação assertiva e resolução de problemas, a fim de que ele possa identificar os pensamentos automáticos típicos, as crenças mal adaptativas, os esquemas. A terapia psicanalítica também mostrou efetividades. E essas são as referências do trabalho de habilidades específicas, alunas Célia, Penha e Débora. Obrigada.